Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, precisamente 7 horas da manhã em ponto desse dia 15 de maio de 2025. A gente está no ar pelas nossas redes afiliadas. Alex, fecha o teu áudio para mim, por favor, querido, que eu estou ouvindo meu retorno. Obrigado, querido. Estamos no ar pelas nossas redes, no ICL Notícias, nas redes do Edu Moreira e nas nossas redes afiliadas, rádios para o Brasil e para o mundo inteiro, por que não? Hoje vamos trabalhar Bolsonaro, a mídia hereditária, corporativa, hegemônica, seja lá como a gente decida chamar, tentando naturalizar. O Bolsonaro já fizeram isso antes, não terminou bem, né? Vamos falar um pouquinho de INSS, vamos falar um pouquinho de Carla Zambelli condenada, vamos falar um pouco da rede de intrigas considerando a primeira-dama, a Janja, vamos falar um pouquinho da CPI das bets e um pouco do internacional também com a reunião na Ucrânia e o velório do Pepe Mujica. A gente tem o Rodrigo Viana, nosso queridíssimo Rodrigo Viana em loco, cobrindo o velório do Pepe Mujica. Para começar, vou começar dando bom dia aqui pro meu queridíssimo Alex. Tudo bem, Alex? Como é que você tá hoje, cara? Bom dia, Calejon. Bom dia, chat. Estou muito bem. E você, Calejon, como você está? Tudo bem. Eu vou fazer aqui, Alex, a previsão do tempo para começar com isso. E aí a gente já fala de futebol, tá bom? Ok, vamos nessa. Bom, vamos lá. Olha só, gente. Hoje tem alerta laranja em região do Brasil. As principais. Vamos passar aqui rapidamente quais são as 10... Previsão para as 10 capitais hoje, quinta-feira, dia 15 de maio. Então, segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o litoral sul da Bahia e a região metropolitana de Salvador tem previsão de chuvas até sexta-feira, dia 16. Então, se você me escuta dessa região aí, ou do litoral sul da Bahia, ou região metropolitana de Salvador, fica o alerta, alerta laranja, não é assim o alerta mais severo, mas deve ter bastante água nos próximos dias aí nessa região, tá bom? Fiquem atentos, tomem medidas de precaução. Como é que fica o tempo no sul do Brasil hoje? O tempo está estável ali na região sul, Curitiba, máxima de 24, mínima de 15, Florianópolis, 27, mínima de 19. Porto Alegre, temperatura máxima de 28, mínima de 17. No norte do Brasil, hoje, o INMET emitiu um aviso laranja também para chuvas intensas, com volumes que podem chegar até 100 milímetros. Isso é muita água, tá? Então, vocês que me escutam da região norte do Brasil nessa quinta-feira, muita atenção, porque tem muita água prevista para cair aí na região norte e vem com rajada de vento de até 100 km por hora, principalmente em Roraima e partes do Amazonas e do Pará. Fiquem atentos porque a coisa deve ser bastante séria aí, muita água e muito vento. Em Palmas, a máxima deve ser de 33 graus hoje, Porto Velho, Manaus e Boa Vista de 32, bastante calor aí também nessa região. No sudeste, o tempo fica estável, Rio de Janeiro, máxima de 28, mínima de 17. São Paulo, máxima de 24, mínima de 13. Aqui em São Paulo vai fazer agora, principalmente agora de manhã cedo, eu acordei por volta de 4h30 da manhã para preparar o programa aqui para vocês. Tava um friozinho, nada demais assim, mas tava frio aqui em São Paulo. Em BH, máxima de 25, mínima de 12. Vitória, no Espírito Santo, a máxima de 28 e mínima de 19 graus, tá bom? Então, essa é a previsão do tempo para as principais capitais do país, para todas as regiões. Sobretudo, fiquem atentos aí à região norte, com essa previsão de muita chuva, muito vento, e isso requer aí um nível de atenção, de precaução para quem me escuta dessa parte do país. Alex, como é que tá esse Futiba, meu filho? Fala aí pra gente. Então, ontem o Bahia perdeu por 1-0
pro Atlético Nacional, meio que se complicou no grupo da morte da Libertadores. O Botafogo ganha de 3-2 do Estudiantes no gol nos minutos finais e está vivo por uma vaga. O São Paulo empatou 1-1 com o Libertad e se classificou para as oitavas da Libertadores. Hoje teremos Palmeiras e Bolívar, Nacional e Internacional e Flamengo e LDU. Na Sul-Americana, o Fluminense ganhou ontem por 2-0 do União Espanhola, o Cruzeiro, mesmo eliminado, ganhou de 2-1 do Palestino, e o Vitória conquistou sua primeira vitória contra o Cerro Largo. E hoje teremos o Corinthians contra o Racing do Uruguai, Atlético Mineiro contra Caracas, e nenhum time eu esqueci hoje, eu espero. Valeu, Calejão, pô, o programa. Valeu, querido. Que bom, né? Chega um ponto, Alex, em que quando a gente comenta no futebol, só o futebol, isso já é uma notícia ótima, porque com frequência a gente vê atos criminosos, a gente vê muita briga, a gente vê violência. Então, quando a gente pode falar única e exclusivamente de agenda, de placar, isso já é uma boa notícia, né? Isso mesmo. Valeu, Alex. Obrigado, querido. Vamos lá. Bom, gente, tem aí trama golpista. O Jair Bolsonaro querendo se reabilitar. Eu vou falar um pouquinho disso com vocês no Desperta hoje aqui, porque uma boa parcela das mídias hegemônicas estão tentando naturalizar o Jair Bolsonaro, como se ele fosse ali um ator político democrata que deve ser considerado no jogo, que em nome da pluralidade, da diversidade, do livre exercício da imprensa, vamos ouvir o Bolsonaro como se ele fosse um ator político razoável, que respeita o nosso jogo democrático, o que, como eu entendo, pelo menos não é o caso. Essas mídias, esses editores, esses jornalistas estariam numa situação absurdamente complicada se o Bolsonaro tivesse conseguido implementar a ditadura bolsonarista, tivesse levado às últimas consequências o plano de assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Não é um ator político razoável que tenha que ter acesso a qualquer tipo de microfone. Era um cara que está por trás de um plano para assassinar autoridades da República. Ele está sendo, inclusive, julgado por 5 crimes, entre eles crimes seríssimos como tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e coisa que o valha. Então, não, mas você não acha que tem que ouvir? Não acho. Vale a pena entrevistar uma figura como o Mussolini? Não acho que seja o caso. Acho que são criminosos, gente da pior espécie, que oferecem um risco tremendo para a nossa democracia, para a nossa república e para os nossos direitos e liberdades individuais, civis inclusive, e que se essa pessoa tivesse conseguido perpetrar o crime pretendido, não acho que eles dariam espaço para veículo de comunicação funcionar de acordo com os preceitos fundamentais da nossa república. Liberdade de imprensa, direito ao contraditório, esse tipo de coisa. Acho pouco provável que isso funcionaria dessa maneira. Vamos dar uma olhada nisso aqui, nossos amigos da revista Fórum publicaram isso aqui hoje, agora há pouco. Esse texto é do Ivan Longo, foi publicado agora há pouquinho, dia 15, 4h19 da manhã. Trama golpista, PF descobre áudios de agente que tinha grupo armado para prender Moraes e matar meio mundo. Abre e fecha aspas, é disso que eu estou falando. Perícia revela áudios do agente Vladimir Soares, detalhando o plano para prender ministros do STF e disposição para, abre e fecha aspas, matar meio mundo caso Bolsonaro autorizasse a ação. Diz o texto do Ivan Longo para a revista Fórum. Novos áudios obtidos e periciados pela Polícia Federal, divulgados ontem, dia 14, pelo Jornal Nacional da TV Globo, expõem detalhes chocantes da trama golpista que tentou impedir a posse do presidente Lula em 2022 e para manter o Jair Bolsonaro no poder. O agente da PF, Vladimir Matos Soares, de 53 anos, estava stalkeando o Lula, inclusive esse senhor.
revelou em gravações que integrava um grupo armado e preparado para prender ministros do STF com autorização para uso de força letal. E aí, gente, com alguma frequência eu vejo figuras do próprio campo progressista argumentando que não, isso é um exagero, não teria ditadura no sentido literal do termo, porque vocês ficam falando em assassinatos. Bom, acho que essas pessoas não entenderam exatamente o que estava acontecendo no país e o que está acontecendo no país. Porque o golpismo bolsonarista não é algo superado. A gente pode ter um estado de coisas muito similar ao que foi 2022, agora em 2026. Sabe qual é a diferença? Que agora a gente tem o Trump na presidência dos Estados Unidos e muito provavelmente, caso eles tentem um golpe de Estado no ano que vem, agora pode ser que eles consigam o aval do tio Sam, o que muda drasticamente o cenário. Essa é a única diferença. Se existe alguma diferença nesse momento, é que o cenário é possivelmente pior do que o que ele era em 2022. E aí eu vejo algumas pessoas argumentando, não é para tanto. Eles não dariam um golpe no sentido literal, no sentido de matar, de mandar pessoas para prisão do ICOD ou esse tipo de coisa. Ah, não. Eles tinham um plano punhal verde e amarelo para matar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin. Mas depois de matar algumas das principais autoridades da República, eles iam parar por aí. Aí depois disso eles iam começar a negociar, eles seriam muito mais razoáveis, opositores políticos, opositores que se posicionam de forma antagônica na mídia. A gente seria respeitado, confia, pode ficar tranquilo que é isso mesmo que iria acontecer, tá bom? Eles iam matar só o Alckmin, o Lula e o Moraes, tá bom? Bom, segue o texto aqui. As gravações que foram anexadas ao inquérito e deram base à denúncia da PGR expõem a disposição do grupo para ações violentas e o descontentamento de Vladimir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria dado para trás de última hora. Abre aspas para ele. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender o Alexandre de Moraes, diz o agente em um dos áudios periciados pela PF. Em outra gravação, Vladimir afirma com clareza que ele e sua equipe estavam prontos para agir contra ministros do STF, especialmente contra o Alexandre de Moraes. Eu discordo sensivelmente desse texto no que diz respeito que o Bolsonaro deu para trás no último momento, porque não é o caso. Ele desiste, não por qualquer tipo de dimensão, não, eu acho melhor não. Ele viu que ele não tinha apoio suficiente, mas ele tentou dar o golpe. Ele tentou até o último instante angariar apoio de todas as Forças Armadas, ele tentou até o último instante angariar apoio de lideranças internacionais, e aí, depois de organizar o baile todo, ele percebeu que a coisa não vai se sustentar, e aí, de fato, não vai até as últimas consequências, mas o golpe foi tentado. Não tenho a menor dúvida que ele tentou dar o golpe de Estado até o último dia. E aí diz aqui o áudio do Vladimir. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, ia botar para F nesse F. Eu não vou, vocês sabem o que isso quer dizer, eu não vou ler aqui para vocês 7h15 da manhã. Mas não é assim. O policial detalha que o grupo aguardava apenas a autorização de Bolsonaro para executar a operação. Ou seja, o Bolsonaro sabia que tinha um plano colocado em prática, todo organizado, para assassinar autoridades da República. Vocês entendem isso? A gravidade dessa questão. E agora a gente tem mídia hegemônica dando espaço para fala o que o senhor acha, vamos conversar como se o senhor fosse um mero democrata que tem opiniões fortes e divergentes, e respeita os valores republicanos. Não é o caso. Esse senhor estava ciente e ele organizou em ampla medida um plano para assassinar as principais autoridades da República. Vocês acham que depois de instalada
uma ditadura bolsonarista, ele iria respeitar um determinado editorial que discorda do seu posicionamento? Né? Você acha que, não, abri aqui um determinado site ou um determinado jornal e tem um texto crítico à minha ditadura, mas tudo bem, eu vou conviver pacificamente porque eu sou um democrata. Ou você acha que depois de assassinar o Lula, o Moraes e o Alckmin, ele iria mandar matar e prender quem quer que ousasse discordar dele? Ele ia botar editor de jornalão que eventualmente discordasse dele, porque a gente sabe que não é o caso. Jornalão, geralmente, quando se implementa uma ditadura, eles tendem a capitular. Eles tendem a seguir conforme toca a música. Mas quem quer que ousasse discordar, ia parar em pau de arara, seria assassinado, teria que sair do país, cadeira do dragão, é esse tipo de coisa, tá bom? Então segue aqui. Vladimir também expressou revolta com o exército, afirmando que os generais se venderam ao governo Lula, o que teria comprometido o apoio militar esperado para a operação. Os generais foram lá e deram a última forma e disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, foram. Na realidade, o PT pagou para eles, comprou esses generais. Tá? Então, aí, toda essa dimensão de como é que de fato foi por muito pouco. E não só foi por muito pouco, porque o golpismo bolsonarista ainda está à espreita. Não tenham a menor dúvida que se ano que vem a gente tiver um resultado apertado, eles vão tentar dar um golpe de novo. Só que dessa vez com o Trump no comando dos Estados Unidos, e muito provavelmente o cenário vai ser bastante distinto do que aconteceu em 2022. Como eu disse, se existe alguma diferença nesse momento, é que o cenário é ainda muito mais perigoso do que o cenário como ele se apresentava em 2022, tá? Gente, olha só. Aí, o que acontece aqui? Esse texto do Aguirre Talento, eu separei aqui para trabalhar com vocês, o colega Aguirre Talento. Isso foi publicado agora há pouquinho, 5h30 da manhã, pouco menos de 2 horas. Há pouco menos de 2 horas, tá? O que diz o texto do Aguirre Talento para o UOL? Entre aspas, não vem nada de bom. Bolsonaro se recusou a desmobilizar o 8 de janeiro, tá bom? Então, o que acontece aqui? Estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora, em caixa alta. Pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. Quem disse isso foi essa figura aí, o neto do ditador, o Paulo Figueiredo. Uma figura execrável que disse que as Forças Armadas, essas são palavras dele, tá bom? Deveriam passar o cerol em membros do MST, né? Ele disse exatamente, esse é o problema. Esse é o problema de abrir o microfone para golpista que não tem o menor compromisso com o processo democrático e que passa a utilizar esse microfone para estimular a morte de outros seres humanos. Você quer falar alguma coisa, Alex? Tem alguma? Tá bom, querido. Esse é o problema. Esse é o problema de utilizar esse argumento de que temos que ouvir todo mundo. Não, se o cara vai utilizar o microfone de uma emissora para estimular a morte de outros seres humanos, não me parece que esse é o caso. Se o cara vai utilizar o microfone de uma emissora ou o texto, um artigo num jornal para incitar um golpe de Estado, não me parece ser o caso. E é exatamente o que fez, por exemplo, uma figura execrável como essa, o Paulo Figueiredo, filho, que do conforto da sua casa, se vocês me permitem a franqueza do português, com a bunda dele sentada no pudim, né, entre uma sessão de esqui e outra, vivendo no bem bom, comendo do melhor, vivendo uma vida absolutamente confortável e até nababesca, por que não dizer, incitava o assassinato de outros seres humanos.
É isso que está em jogo aqui. E aí, o que diz aqui o tenente-coronel Mauro Cid? Recebeu essa mensagem do Paulo Figueiredo, que eu acabei de ler para vocês aí, às 16 horas e 36 minutos de 8 de janeiro de 2023, momento em que manifestantes bolsonaristas, eu não utilizaria o termo manifestantes, Aguirre, mas tudo bem, são terroristas, como eu vejo. Mas tudo bem, bolsonaristas invadiam as sedes dos três poderes em Brasília. Manifestar é outra coisa. O autor da mensagem era Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-ditador João Figueiredo, que se tornou um influenciador digital bolsonarista nas redes sociais, que é só o que ele faz. Bravataria, vende uma fumaça lascada em rede social, ou você acha que ele iria pegar a arma e iria para a luta na linha de frente? Ou você acha que esses canalhas que estimularam um golpe de Estado no Brasil estavam na linha de frente lá, acampado em quartel, eles invadiram e quebraram o Congresso Nacional? Não, essa gente fica atrás do computador como bom covarde que de fato ele é. Na conversa, ele demonstrou preocupação com as consequências do ato para os bolsonaristas e pediu que o ex-ajudante de ordens arrancasse uma declaração do ex-presidente, do Jair Bolsonaro, que poderia ser transmitida ao vivo pela rádio para desmobilizar os invasores. Bolsonaro estava nos Estados Unidos na ocasião. Após tentar obter apoio dos comandantes das Forças Armadas em uma ação golpista que o mantivesse na cadeira de presidente, o Bolsonaro deixou o Brasil em 30 de dezembro para não passar a faixa presidencial a Lula no 1º de janeiro. A conversa de Mauro Cid com Figueiredo revela pela primeira vez que o Bolsonaro se recusou a fazer uma manifestação pública durante a execução dos atos de destruição. A defesa do Bolsonaro, isso é importante ouvir, aí sim é importante ouvir o contraditório, disse ao UOL que não teve acesso aos diálogos, mas afirmou que o ex-presidente efetivamente se manifestou em rede social na noite do dia 8 de janeiro criticando a invasão. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos na noite de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Sabe por que aconteceu isso? Porque a essa altura o Bolsonaro já sabia que a tentativa de golpe que ele tinha perpetrado havia falhado e que consequências se produziriam. Porque o Bolsonaro foi um cara que disse que vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, por exemplo. Então, não é o caso, ele não é a favor de manifestação pacífica, coisa nenhuma. Ele estimulou o assassinato de outros seres humanos durante a vida dele de forma pública, notória, inequívoca. Ele não fez isso de forma tácita e indireta, que olha, é um apito de cachorro, para bom entendedor. Você precisa ser doutor em semiótica para entender o que ele está dizendo. Não, não é o caso. Esse cara estimulou o assassinato de outros seres humanos de forma aberta, pública, deliberada. Muitas décadas antes dele se tornar presidente da República, ele já dizia que a ditadura teria que ter assassinado outras 30 mil pessoas, incluindo o próprio presidente da República, que na ocasião era o FHC. Então, corta o papinho para boi dormir, porque ninguém é otário, tá bom? Então vamos lá, seguindo o texto do Aguirre Talento aqui. A publicação, entretanto, foi feita somente às 9 horas e 17 minutos em uma de suas contas de rede social, depois que os atos já haviam sido contidos pela PM. Àquela altura, o governo federal já havia decretado intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O outro lado aqui, procurado Paulo Figueiredo confirmou o teor da conversa com Mauro Cid. O diálogo corrobora o meu posicionamento, que é público, diz o Paulo Figueiredo. O 8 de janeiro foi uma armadilha na qual alguns caíram de forma estúpida. O presidente Bolsonaro, felizmente, ouviu o meu conselho e é inacreditável a disfarçatez dessa gente. Ouviu o meu conselho e reviu sua posição, condenando os atos em seguida. Bom, então está aqui o Paulo Figueiredo confirmando que, de fato, o Bolsonaro
durante o 8 de janeiro era favorável, ele sabia o que estava acontecendo, ele se recusou a desmobilizar os atos e ele era favorável à invasão e depredação do Congresso Nacional, porque se ele reviu o posicionamento dele somente à noite, durante o curso dos eventos ele era favorável ao que estava acontecendo. Tá aí a confirmação do Paulo Figueiredo, que por um pouco de protagonismo acaba entregando de bandeja o Jair Bolsonaro. O que é interessante e curioso para mim é, se a PF tinha acesso a esses diálogos e sabia da minha posição, porque aparentemente me indiciaram sem base alguma? Não é sem base alguma. O Figueiredo vinha utilizando o microfone da Jovem Pan, inclusive, para sistematicamente estimular um golpe de Estado e desejar e estimular, incitar a morte de outros seres humanos com esse tipo de fala, que inclusive eu acabei de colocar aqui para vocês, dizendo que o Exército deveria passar o cerol em membros do MST. Entre outras coisas, mas eu vou deixar por isso mesmo, tá bom? Muito bem. Aí, gente, o que acontece aqui? Ainda no UOL, esse texto foi publicado ontem, 11 horas e 57 minutos e foi atualizado às 9 horas da noite. Bolsonaro diz que conversou sobre estado de sítio com comandantes militares. Bastante surpreendente. Né? A gente não tinha percebido que esse era o caso, mas que bom. Que bom que isso está colocado dessa maneira. E em entrevista ao canal UOL, o UOL, lamentavelmente, achou que seria uma boa ideia abrir o espaço para o Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro afirmou que conversou com comandantes militares sobre estado de sítio e reiterou que o seu julgamento no STF seria político, inelegível até 2030, disse acreditar em um milagre quanto a uma eventual condenação. Ele foi entrevistado pelos colegas Carla Araújo e Josias de Souza. Ele admitiu nessa conversa que houve ali uma negociação sobre o estado de sítio e de defesa. Ele disse que tratou sobre esses temas com comandantes militares após o TSE rejeitar recursos do PL contestando a eleição. É mais daquela conversa mole. Ele diz que esses são dispositivos previstos pelo nosso texto constitucional, na Carta Magna, que não tem nenhum crime discutir esse tipo de coisa. E o que não é verdade, é uma falácia argumentativa, porque se você utiliza um dispositivo constitucional para tentar dar um golpe de Estado, efetivamente isso caracteriza um crime. Não é para isso que serve estado de sítio e estado de defesa. Então, invocar 142, falar em estado de sítio, falar em estado de defesa e em seguida argumentar que esses são dispositivos constitucionais legítimos e que, portanto, discuti-los não caracteriza nenhum crime, é uma falácia argumentativa canalha, cretina, porque esse tipo de dispositivo não foi confeccionado, não existe para que você tente destituir um governo democraticamente eleito. É simples assim, não precisa ser nenhum gênio da ciência política para entender isso. É verdade que existe um dispositivo que versa a respeito da possibilidade da implementação de um estado de sítio e da possibilidade da implementação de um estado de defesa. Mas isso é outra coisa. São situações muito específicas, em caso de agressão estrangeira, em caso de instabilidade absoluta e colapso social, que era o que eles não por acaso estavam tentando promover, tentando jogar ônibus em chamas de cima de ponte e viaduto no Distrito Federal, tentando acionar explosivo em aeroporto no Distrito Federal, atacando rede elétrica de distribuição de energia. É por isso que isso não é manifestação. É por isso que eu chamo esses bolsonaristas de terroristas, porque eles utilizaram métodos de terror. Foi por muito pouco, gente, que aquele Washington, o bolsonarista, não conseguiu detonar um artefato explosivo num caminhão-tanque, num aeroporto, na véspera do Natal. Isso teria matado dezenas de pessoas.
mulheres, crianças, etc. E eles queriam efetivamente causar essa convulsão social para, em seguida, poder decretar alguma medida restritiva no sentido de invalidar o resultado do pleito presidencial e aí instalar uma ditadura com aquela velha história da carochinha de daqui a 6 meses a gente realiza uma eleição, que é o vulgo na volta a gente compra da criança, e aí instala-se uma ditadura que dura 21 anos, mata opositores, persegue dissidentes, enfim, tudo que a gente está cansado de saber, porque não é o que eu acho, não é porque já aconteceu no Brasil. Entre 64 e 85, a gente viu isso acontecer no Brasil de uma forma bastante gráfica, bastante clara, tá bom? Bom, gente, e aí é isso, o Bolsonaro deu uma entrevista pro UOL, falou a respeito do Ramagem, falou a respeito do INSS, falou a respeito da anistia, enfim, sem número de temas aí, como se ele fosse um ator político legítimo, que defende as suas ideias sob a égide da democracia nacional, seguindo os valores republicanos, como se não fosse um extremista, um fundamentalista que estava organizando, um terrorista que estava organizando um plano para assassinar as principais autoridades da República e implementar uma ditadura bolsonarista no país. Porque esse é o caso. Esse efetivamente é o caso. E o pior é que isso não está superado. Isso pode acontecer daqui a outros 18 meses. Né? E aí como é que vai ficar? De novo, a mesma conversinha mole de que não é para tanto. Se ele for eleito, ele vai ser mais moderado, ele vai estar circunscrito ao parâmetro que a institucionalidade prevê. De novo, essa conversinha, porque foi exatamente isso que essas mídias alegaram para tentar naturalizar o Jair Bolsonaro antes da eleição de 2018. Não aprenderam nada, infelizmente, tá bom? Gente, vamos girar a pauta aqui. Eu vou para o site do iclnoticias.com.br. Explosão de entidades no governo Bolsonaro alimentou o esquema de descontos indevidos no INSS. A gente vem fazendo essa análise, que é o seguinte. O bolsonarismo está tentando implementar uma CPMI, uma CPI, porque eles sabem que essa questão do tema da corrupção afeta demais a imagem do governo Lula, porque esse é um tema que foi trabalhado durante 20 anos, a partir do mensalão ali em 2005, contra o PT, contra o Lula e contra a esquerda e o campo progressista de uma forma mais ampla. O problema, nesse caso, é que tem muita gente atrelado ao bolsonarismo e ao governo, ao desgoverno Bolsonaro, que tem muito esqueleto no armário, hein? Então, isso pode ser um baita tiro no pé, como foi, por exemplo, a questão do 8 de janeiro. Quiseram investigar, deu ruim, veja o que está acontecendo agora. É verdade que tem muita gente que conseguiu passar incólume e deveria estar indiciada e conseguiu se safar até aqui, pelo menos. Mas vamos lá. Então, esse texto foi publicado hoje, agora há pouco, 6 horas e 7 minutos da manhã. Relatório do TCU mostra que entidades como Ambec e Conafer dispararam em número de associados entre 2021 e 2022 durante o governo do Jair Bolsonaro. Esse texto é do Kleber Lourenço, tá? Nosso jornalista extremamente competente e técnico aqui, do ICL. Diz o texto do Kleber: um relatório do TCU de junho de 2024, elaborado pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, traz evidências sobre a fragilidade nos mecanismos de controle de descontos em benefícios previdenciários operados por entidades associativas. A auditoria expõe como falhas sistêmicas, no INSS e na Dataprev, permitiram o ingresso e a rápida expansão de organizações com pouca transparência
e elevada taxa de reclamações por parte dos beneficiários. No Procon, gente, entre 2017, Temer, e 2019, Bolsonaro, existe uma explosão de reclamação considerando descontos associativos indevidos. A coisa sai de 2.000 reclamações para mais de 7.000. Tá? Isso entre 2017 e 2019. Mas ninguém sabia de nada, naquela ocasião não existia corrupção. Veja que curioso. Né? O relatório do TCU aborda 2 escopos distintos, ainda que relacionados ao universo dos benefícios previdenciários. O primeiro trata do sistema de crédito consignado, operado por instituições financeiras que ofertam empréstimos com desconto direto em folha. O segundo, dos chamados descontos associativos, realizados por entidades de classe, sindicatos e associações voltadas a aposentados e pensionistas. O número se eu lembro de cabeça, por exemplo, de reclamação, considerando empréstimos consignados não solicitados, em 2021 foi de 110 mil nas plataformas do INSS. 110 mil. Em 2022 isso foi de 57 mil, um pouco mais de 57 mil. Em 2023, que é teoricamente, aí, quando as pessoas estão apontando que ocorreu esse grande escândalo, foi de 35 mil. Então veja que durante os 2 anos do Jair Bolsonaro, esses números foram astronômicos, muito maiores do que de fato foi em 2023. Isso é dado, não é a minha opinião, não é o que eu acho, tá? É nesse segundo campo, o das associações, que se concentram as principais irregularidades apontadas pelo documento, com destaque para casos envolvendo entidades como Ambec e Conafer. Essas organizações passaram a operar dentro do sistema de consignações com baixa ou nenhuma exigência de comprovação de vínculo com os beneficiários, explorando brechas normativas e operacionais da estrutura de controle do INSS e da Dataprev. O relatório destaca que tais entidades se aproveitaram da fragilidade do processo de habilitação para expandir rapidamente sua base de associados e realizar descontos mensais diretamente dos benefícios. Muitas delas são alvo recorrente de reclamações registradas em plataformas como o Reclame Aqui, sobretudo por cobranças indevidas e dificuldades de cancelamento dos vínculos, evidenciando um padrão de atuação abusiva em prejuízo dos aposentados, tá? Então, 2 associações tiveram aumento expressivo de descontos, diz o texto do Kleber aqui. Entre os exemplos mais alarmantes está a Ambec, que saltou de apenas 3 associados em dezembro de 2021 para mais de 600 mil 2 anos depois. Já a Conafer mais do que dobrou o seu número de filiados, saltando de 231 mil para 641 mil no mesmo período. Ambas as entidades registram números elevados de queixas no Reclame Aqui, sendo a Ambec responsável por 7.568 reclamações, das quais 81,7% estão diretamente ligadas a cobranças indevidas. E a Conafer com 3.726 queixas, 67,9% pelo mesmo motivo. Então está aqui o texto para quem se interessar por essa pauta, terminem de ler. Eu vou avançar aqui porque eu tenho só mais 20 minutos de desperta hoje com vocês, mas um trabalho muito bom, como sempre, do Kleber Lourenço, jornalismo investigativo aqui do ICL, demonstrando como essa explosão de entidades no governo Bolsonaro alimentou o esquema de descontos indevidos no INSS, tá? Ainda nessa temática, servidor do INSS denunciou o esquema de descontos ilegais durante governo Bolsonaro, diz TV. E aí, repetindo aqui um dos dados, a Conafer saltou de 400 mil reais em descontos em 2019 para 202 milhões de reais em 2023, diz
a CGU. Então, em 2020, durante o governo Bolsonaro, um servidor do INSS procurou a PF para denunciar um esquema de descontos indevidos aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas. A denúncia, revelada com exclusividade pelo jornalista Guilherme Bausa, do Jornal Nacional, envolve associações conveniadas ao INSS, com destaque para a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER. O denunciante, que atuava na área de análise de descontos previdenciários, decidiu acionar a Polícia Federal após receber ameaças de morte. Segundo ele, as intimidações começaram quando auditorias identificaram irregularidades nos chamados Acordos de Cooperação Técnica, os ACTs, usados para autorizar descontos associativos nos benefícios. Abre aspas para ele. Na época em que a diretoria de benefícios fazia uma auditoria e cortava os ACTs, houve ameaças a servidores. Isso era comentado internamente. O coordenador responsável e o diretor da área foram ameaçados justamente quando estavam enviando os relatórios sobre os descontos, afirmou ele à TV Globo, naturalmente sob anonimato, porque isso é uma questão seríssima que pode resultar em morte, inclusive. Mesmo diante da gravidade das denúncias, a investigação da PF foi encerrada em 2024 sem indiciamentos. No entanto, o caso também foi encaminhado à Polícia Civil do Distrito Federal após reclamações de beneficiários ao Ministério Público, tá? Então, gente, a questão é o seguinte. Eu tive uma conversa no N1 com o Demori, ele fez uma fala importantíssima e eu concordo integralmente com ele, que é o seguinte, o governo Lula deve apoiar a instalação de uma CPI ou de uma CPMI. Calejão, mas existe todo um processo de desgaste do governo que vai se produzir. Muito provavelmente a CPI ou a CPMI, uma das duas coisas, será implementada de qualquer maneira. E a essa altura, o governo precisa demonstrar que, de fato, deseja que essa questão seja esclarecida. Não é à toa que o Lula, e não é de hoje, o governo Lula, já a partir de 2002, dá uma autonomia ao Ministério Público, à PF, à CGU, à AGU, e não é à toa que esse tipo de questão passa a ser esclarecida durante a gestão do governo Lula, e também não é à toa que os aposentados e pensionistas serão ressarcidos durante o governo Lula. É importante que tudo isso seja demonstrado e é importante que, como eu vejo pelo menos, que o governo Lula apoie que esses esclarecimentos e essa investigação atinjam as últimas consequências. Porque, se de fato isso for implementado com a resistência do Partido dos Trabalhadores e dos governos dos partidos que apoiam e que vão se posicionar, porque tem muita gente que está na base governista e vota sistematicamente contra. Mas se esse esforço do governo federal for ao encontro de evitar que a CPI seja implementada e ela efetivamente for implementada, isso vai causar um dano ainda maior, considerando um governo que, como eu vejo, está se esforçando para esclarecer e elucidar a questão. Por isso eu concordo com o Demori. O governo Lula deveria apoiar, deveria repensar esse posicionamento e deve apoiar para que, de fato, a CPMI ou a CPI seja implementada e bota tudo às claras na mesa. Quer investigar? Investigue até o fim, que os aposentados e pensionistas sejam ressarcidos e que quem cometeu crime, independentemente de partido, de posicionamento político ideológico ou qualquer outra coisa, que pague pelos crimes que foram cometidos. Esse é o meu posicionamento, pelo menos, tá bom? Gente, ainda para encerrar essa questão do INSS, ainda no site do iclnoticias.com.br, 473.900 segurados já contestaram descontos indevidos no primeiro dia de solicitações. Eu passei aqui para vocês que isso tem que ser feito única e exclusivamente através do aplicativo Meu
INSS. Tomem cuidado para não cair em golpe. Vai ter muito golpista dizendo aqui, clique nesse link, me passe o número do seu cartão de crédito para a gente verificar se você tomou golpe na questão da Previdência. Não caiam em golpe. Ninguém vai entrar em contato com vocês, ninguém vai passar link coisíssima nenhuma. Faça o download, baixe o aplicativo do Meu INSS. Se você não sabe utilizar essas lojas virtuais para implementar, para botar o aplicativo no teu celular, peça ajuda. Pede ajuda para alguém que lida melhor com isso com você, alguém de confiança e tal, mas tomem cuidado com o golpe. Tem que ser feito através do Meu INSS. Calejão? Fala, querido. Também, caso você não tenha acesso ao aplicativo, você pode ligar na central do INSS, que é 135 também. Então tá aí a dica valiosíssima do nosso querido Alex. Ligue para 135. É isso, Alex? Isso mesmo. Central de Atendimento do INSS. Ah, mas um cara me ligou falando que é golpe. Ah, mas chegou um link para mim via Zap. É golpe, tá bom? Simples assim. Instale o aplicativo do Meu INSS, ou ligue para o 135 e vá lá verificar se você teve algum tipo de desconto feito de forma indevida. Então é isso, aposentados e pensionistas. Esse texto é do Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil, colega Pedro Rafael Vilela. Aposentados e pensionistas do INSS começaram ontem a abrir requerimentos de devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito pelo aplicativo do Meu INSS ou, como Alex acabou de indicar aqui, pelo site ou pelo telefone 135. Em balanço apresentado no fim do dia, o Gilberto Walter Júnior, o atual presidente do INSS, informou já terem sido abertos, só no primeiro dia aí, um total de 480.660 procedimentos de reconhecimento ou não dos descontos, somando plataforma online e atendimento telefônico. Desse total, 473.940 pessoas, 98,6% do total, informaram não reconhecer a cobrança de mensalidade por entidade associativa. Então é curioso, né? Porque queira ou não, é no governo Lula que tudo isso está sendo esclarecido, que as pessoas, as responsabilidades serão apuradas, essas pessoas terão que responder em juízo e as pessoas que foram lesadas estão sendo ressarcidas, tá bom? Bom, gente, é isso. Considerando essa pauta, aí eu vou trazer uma outra notícia aqui, que é o seguinte: eu não consigo esconder a minha satisfação quando golpista, gente que retratou o palestino como ratos sendo caçados por uma águia que estava com a bandeira estadunidense e israelense em suas asas, finalmente começa a pagar pelos crimes cometidos. Você sabe de quem que eu estou falando, Alex? Não, conta pra nós aí, Calejão. É da Carla Zambelli. A STF votou pela condenação da Carla Zambelli e do Arara Hacker por invasão. Aí tem uma matéria aqui que eu achei bastante interessante, que foi publicada, não tem nenhum nome aqui, tá, gente? Mas de jornalista pelo menos, mas é da BBC News Brasil. Isso foi publicado às 7 horas. Diz o texto da BBC: por unanimidade, a primeira turma do STF condenou a deputada Carla Zambelli, do PL aqui de São Paulo, a 10 anos de prisão em regime fechado, perda do mandato e pagamento de indenização por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e por falsidade ideológica. O ministro Fux foi o último a votar nessa quarta-feira e completou o placar de 5-0 pela condenação, foi unânime. O relator do caso, o Alexandre de Moraes, havia se manifestado na última quinta-feira, sendo acompanhado por Flávio Dino, Zanin e Carmen Lúcia. Zambelli foi acusada pela PGR de planejar e comandar a invasão ao sistema do CNJ, com o auxílio do Walter
Delgatti, que é o hacker, sempre está envolvido numa polêmica, ele já está preso, inclusive, preventivamente, o Delgatti, se eu não me engano, vamos ver aqui, e ele recebeu pena de 8 anos e 3 meses, tá? O Walter Delgatti, uma pena sensivelmente menor do que a atribuída a Zambelli na dosimetria. No voto, o Moraes afirmou que a Zambelli atuou de forma premeditada, organizada e consciente para desacreditar instituições do Estado Democrático de Direito. Eu, honestamente, não sou juiz nem nada disso, mas é uma pena relativamente leve, porque vocês sabem que assim, ela vai começar em regime fechado, ela não vai ficar nada nem parecido com isso, presa. Né? Então, para alguém que agiu ativamente, pediu o golpe de Estado, tem vídeo dela. Tem vídeo dela gravando, senhores generais 4 estrelas, os senhores vão se submeter, pedindo abertamente um golpe. Alguém que fez tudo que a Carla Zambelli fez, pegar 10 anos de cana, é pouco, não é não? Eu acho que ela poderia ter tido uma pena mais parecida com o que, por exemplo, pegou o Bagrinho ali, que invadiu e quebrou o Congresso Nacional, 17 anos e tal. Eu esperaria, honestamente, algo acima de 20 anos para a Carla Zambelli, que foi a mentora. Ela foi uma das pessoas que arquitetou o golpe e tal, e organizou tudo. Então, abre aspas para o Moraes, como deputada federal, portanto, representante do povo brasileiro e jurada a defender a Constituição, utilizou-se de seu mandato e prerrogativas para, deliberadamente, atentar contra a credibilidade do Poder Judiciário, escreveu Moraes ao justificar aí o seu posicionamento, tá? Então, gente, o julgamento ocorre no plenário virtual do STF e termina oficialmente às 11 horas e 59 minutos de hoje, dessa quinta-feira. Até lá, ainda que improvável, ministros podem mudar seus votos. Mesmo com a condenação já formada, a decisão ainda não é definitiva, já que cabem recursos. Vamos ver isso um pouquinho rapidamente, porque cabe embargo de declaração e tal, mas nada que possa efetivamente alterar o resultado do que está proposto aí. Vamos ver isso aqui, olha, que é importante. Após o fim do julgamento, o que vai acontecer agora? O STF vai publicar o acórdão, o documento oficial que registra a decisão tomada pelos ministros. Só então começa a contar o prazo para apresentação de novos recursos. O principal recurso possível nessa fase são os chamados embargos de declaração, que servem apenas para pedir esclarecimentos sobre pontos da decisão que possam estar confusos, contraditórios ou incompletos. Aí o Clóvis Alberto Bertolini, que é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Público, explica aqui nessa matéria que os embargos de declaração são um recurso apenas para esclarecimento, que eles não têm efeito suspensivo nem devolutivo, salvo exceções, tá? Então, esses embargos não mudam o resultado do julgamento, mas podem afetar detalhes como a data de início da pena, o cálculo final da condenação e tal. No caso da Zambelli, ele afirma que esse tipo de recurso pode ser apresentado, mas não há possibilidade de embargos de divergência, porque a decisão da primeira turma foi unânime. E aí ela alega, né, eu dando direito ao contraditório aqui e ouvindo o lado dela, ela alega que se trata de uma perseguição política e que, em nota, o advogado dela, o Daniel Bialski, afirmou que a corte desprezou argumentos que levariam à nulidade do processo e que a deputada foi condenada sem provas irrefutáveis e induvidosas, tá? Então tá aí o posicionamento da defesa também da Carla Zambelli. Gente, quero fazer alguns registros aqui nesses 5 minutos finais. Texto da Carta Capital do colega Vinícius Nunes, que foi publicado ontem, 19 horas e 28 minutos. Suposto climão com Janja na China chamusca ministro e reforça receio de Lula contra vazamentos. Nos bastidores, o Rui Costa tem sido apontado como responsável por vazar a imprensa e intervenção de Janja sobre o TikTok. Vocês sabem o que aconteceu aí, portanto, tem toda uma rede de intrigas na qual a Janja, eu vou dizer supostamente porque eu não tenho apuração para cravar categoricamente que aconteceu ou não, e o Lula publicamente está dizendo que foi ele que fez a pergunta. Como é que se dá a rede de intrigas? Supostamente a Janja teria interpelado o Xi Jinping
o presidente chinês, sobre como a plataforma TikTok, que é uma plataforma chinesa, favorece via algoritmo as publicações da direita. Isso teria sido uma crítica feita pela Janja numa conversa ali, na qual estavam no encontro, estavam chefes de Estado, o Lula. O Lula veio a público dizer que, olha, me espanta, porque como é que isso vazou? Quem é que vazou isso? Ele demonstrou uma irritação, inclusive, e aí existe uma especulação. Eu não vou cravar nada disso, porque eu não tenho apuração e eu não quero fazer isso de uma forma leviana. Especula-se que, de fato, o Rui Costa tenha vazado essa conversa. Isso é o que está sendo dito no debate público de uma forma aberta, e aí eu me sinto confortável para dizer, porque isso tudo é público e notório. Publicamente, o Lula diz que não é o caso. O Lula diz que não foi a Janja que fez esse questionamento, que ele fez esse questionamento, tá? Então, só para vocês, a gente vai trabalhar isso seguramente daqui a pouquinho no N1, mas para que vocês estejam a par do que está acontecendo, considerando essa questão e essa rede de intrigas e tudo o que envolve esse questionamento, tá bom? Gente, CPI das bets avalia convocar mais influenciadores. Isso foi publicado pela CNN Brasil. A comissão está prevista para terminar dia 14 de junho e não deve ser prorrogada. Como se não fosse o bastante, o que aconteceu com a Virgínia Fonseca, utilizando cosplay de menina inocente, forçando uma confusão entre o canudo do copo Stanley e o microfone, sendo tietada por senador da República que pediu para tirar selfie com ela. Outra senadora da República dizendo, não, eu te sigo nas redes sociais e tal. E o que aconteceu depois também com o Rico Melquiades, que é outro influenciador, esses senadores acharam uma boa ideia dar sequência ao show de horror que está acontecendo na CPI das bets ali, que efetivamente, em termos de substância, de esclarecimento, de prestar qualquer serviço elucidativo, o que deveria ser o objetivo principal de uma comissão parlamentar de inquérito, não adiantou nada. Zero. Um show de horror para que políticos ganhem algum capital político e que para influenciadores ganhem um palanque para vender os seus produtos e tal, tá bom? É discutível se o que aconteceu ali ajuda alguém ou mais prejudica a imagem de quem quer que seja, mas o fato é que a CPI não serviu para absolutamente nada, considerando aquilo que a gente espera de uma comissão parlamentar de inquérito, tá? Eles ainda acham que vai ser uma boa ideia convocar mais influenciadores. Vamos ver como é que isso segue e o que acontece aí. Gente, por fim, ucranianos e russos estão na Turquia. O Putin diz que ele não vai. Agora o Trump também diz que ele não vai e o Zelensky já está lá. Está tentando se organizar um acordo para terminar a guerra que já dura mais de 3 anos. Ao que tudo indica, esse acordo vai compreender que a Ucrânia tenha que ceder os territórios ali de Donetsk, Luhansk, a Crimeia para a Rússia e terras raras para os Estados Unidos. E o Zelensky, que está lá agora sozinho, foi abandonado pelos Estados Unidos, que foi o regime que efetivamente incitou todo esse conflito, sobretudo estimulando a expansão da OTAN cada vez mais para o leste europeu. E aqui, por fim, o velório do Mujica. O que vai acontecer hoje? A gente tem nosso queridíssimo Rodrigo Viana, está no Uruguai em loco e vai trazer isso para vocês, tá bom? Gente, para terminar aqui então, é hoje aqui, ó, porque as elites odeiam o povo brasileiro, aula magna imperdível, início da segunda turma da pós do ICL com a FESP São Paulo, Sociologia de Verdade. Você não vai achar em outro lugar nenhum um curso com essa qualidade técnica, com um conteúdo programático honesto, sociologia
de verdade, porque as elites odeiam o povo brasileiro. Com o Gessé Souza, que honestamente tem a teoria social mais poderosa para explicar o contexto brasileiro, e com o queridíssimo Eduardo Moreira. Entra aí agora, ó, isso aqui, gente, leva aqui, ó, despertaicl.com.br, faça a sua inscrição. Você faz isso em coisa de 15 segundos, enquanto você aguarda o início do ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Agora, aqui, ó, despertaicl.com.br. Com isso, eu termino o Desperta ICL de hoje. Um beijo grande para vocês. Daqui a pouquinho eu encontro vocês no ICL Notícias, primeira edição, o N1. Um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. Chegou o momento. Hoje, às 20 horas, vamos nos encontrar na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Vamos olhar de frente para a estrutura que impede o país de se desenvolver e entender como ela foi construída historicamente. Vou mandar o link para o seu e-mail e para o seu WhatsApp 1 hora antes da aula começar. Garanta o seu lugar.